Aí, vou fazer a apresentação de novo. Eu esqueci. Bom, hoje estamos aqui na nossa terceira aula de quatro do módulo da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável. E estamos convidando aqui a professora, a doutora Patrícia Valente. Ela tem um doutorado e mestrado em Direito do Estado pela USP, Master of Laws in Public Law na London School of Economics and Political Science e é pesquisadora do Centro de Regulação e Democracia e coordenadora do Núcleo de Infraestrutura do INSP. Então, na aula de hoje, a professora Patrícia vai falar sobre regulação do saneamento e o papel da ANA. Bem, bom dia a todos. Bom dia, professora Patrícia, novamente. Bom dia, Carolina. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse projeto tão bacana. E aceitei o convite porque, inclusive, ele me é muito conveniente. Eu tenho minha linha de pesquisa no INSPER, e antes mesmo do INSPER, já era regulação. E pensar no saneamento, eu tenho trabalhado e estudado muito saneamento, que nos dá nos faz uma série de provocações sobre regulação, e eu estou me preparando aqui, esquentando as minhas reflexões para escrever um artigo justamente sobre regulação do saneamento e papel da ANA. Eu queria dividir com vocês aqui algumas reflexões. Primeiro, antes de tudo, fazer uma exposição mais ampla sobre saneamento, sobre a ANA, com o novo marco do saneamento, e algumas reflexões sobre a regulação que a ANA faz. Posso começar a compartilhar a tela, Carolina? Pode sim. Eu acho que eu já liberei aqui já. Sim, já liberou, sim, eu estou operacionalizando aqui. Bom, como eu disse antes, nosso desafio aqui, eu sei que vocês já tiveram uma aula antes sobre saneamento, sobre o novo marco do saneamento, os desafios que a Lei 14.026 traz, não só para o setor, mas para a ANA também, porque parte importante da lei fala sobre a Agência Nacional de Águas e agora Águas e Saneamento. E esse é um tema que a gente vai tratar hoje de forma um pouco mais aprofundada. Eu queria, antes de tudo, fazer um combinado com vocês de se sentirem muito à vontade, encaminhar pelo chat perguntas, provocações, acho que me adiantei aqui, peraí, provocações, e também abrir o microfone para fazer perguntas. Como tudo na vida tem um lado positivo, a gente não está fisicamente próximo, mas na medida que todo mundo está com o som desativado, quando alguém abre o microfone, rapidamente a gente já consegue notar e eu dou a palavra para quem tiver com o microfone aberto. Fiquem muito à vontade, aqui a ideia é uma via de mão dupla mesmo. Vocês me ajudarem nas minhas reflexões sobre a ANA, sobre saneamento. E o curioso é que o Rio de Janeiro tem um papel fundamental na construção de alguns entendimentos jurisprudenciais. Então, fiquem ainda mais à vontade para falar como... Eu sei que nem todos precisam ser do Rio de Janeiro, em razão da pandemia isso ainda é mais facilitado, mas eu acho que quando os problemas são na nossa porta de casa, é mais fácil de todos se envolverem e se enxergarem também. Antes da gente falar sobre a própria ideia de regulação ou o papel da ANA, o que eu queria trazer para vocês aqui é um pouquinho sobre o saneamento. O que é o saneamento básico e o que é relevante dessa ideia de para a nossa discussão de hoje. A gente fala muito, quando a gente pensa em saneamento, fala muito só na questão da água e do esgoto. Mas, na verdade, tem outros serviços. E, propriamente, dentro da água e esgoto, tem muita atividade que está compreendida dentro dessas grandes categorias de serviços.
Então, quando a gente fala do novo marco de saneamento, a gente chama de saneamento básico, necessariamente 4 serviços, eu diria até mesmo 5 serviços. Um serviço macro, que seria esse primeiro aqui, de abastecimento de água potável, que tem toda uma compreensão voltada para a água, desde a captação da água, a adução da água, levar a água de uma ponta para a outra, e o próprio tratamento da água, tornar aquela água que não necessariamente estava em boas condições, torná-la adequada em termos de qualidade para o uso nosso, né? E a gente chama isso de água potável. Depois disso, ainda tem o papel da distribuição. Então, a gente poderia, inclusive, ter uma figura para cada uma dessa cadeia de serviços. E eu costumo dizer que saneamento tem isso. Saneamento parece um bloco de cartas, castelo de cartas, em que a gente tem diversos microsistemas para analisar. E é um setor realmente muito desafiador nesse sentido. Então, até agora eu falei só de abastecimento de água potável. O seguinte é esgotamento sanitário, que uma vez que os dejetos saem do sistema da sua própria residência ou de indústria, como saída da indústria, esses dejetos precisam ser tratados para que eles possam depois ser jogados novamente nos rios, mares e córregos, sem que isso implique um dano para a população. Então, aí a gente fala de esgotamento sanitário. Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário são os mais comuns, só que a gente tem também limpeza urbana, que é varrição, entulho, a própria limpeza mesmo do asfalto, sobretudo quando tem feiras livres, e também tem manejo de resíduos sólidos, que são os... limpeza urbana tem a coleta de lixo, está dentro de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos está dentro da própria ideia de lixão, por exemplo, né? Além disso, um quarto... limpeza urbana é um serviço, manejo de resíduos sólidos é outro, que é o mesmo inciso, e ainda tem drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, que também é um outro universo. Então, é sobre esses 4/5 serviços que a gente vai falar hoje no nosso encontro. E para entender esses 4, 5 serviços que estão englobados no saneamento básico, a gente tem que voltar um pouquinho para a Constituição Federal para compreender de quem são essas competências. Eu diria que grande parte dos textos que a gente recorre à doutrina sobre o tema de saneamento básico se dedica muito a entender a competência sobre saneamento básico. Qual que é o ente da nossa federação que tem a competência para prestar o serviço, para legislar a respeito do saneamento básico. E aqui também é ainda uma preliminar do que a gente vai ver de fato como o cerne da nossa conversa de hoje aqui. Antes de tudo, é importante a gente voltar alguns passos atrás, sair um pouco da regulação e pensar que a gente está num país em que tem 3 entidades federativas. Nós vivemos num federalismo em que tem a União exercendo um papel muito importante, no caso do saneamento, de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive saneamento básico. Então, é de se esperar que a União tenha, inclusive, uma competência legislativa importante de orientação, de condução de como, se for o caso, a gente vai ver no artigo 23 que existe, a competência tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em também promover o acesso ao saneamento básico. Então, uma vez identificada a competência macro da União, tem também uma competência comum, e aí aqui no artigo 23
mora, vamos dizer assim, grande parte das discussões sobre competência em saneamento, que traz na competência concorrente para todos os entes federativos do nosso país, a nossa federação, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. E o que é isso? Né? O que é promover programas de melhoria do saneamento básico? E o que significa um ente federativo exercer essa competência sem adentrar na competência dos outros entes? Além disso, também tem uma relação muito direta, feita pela própria Constituição, no artigo 200, de que o Sistema Único de Saúde está atrelado à própria formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. E esse ponto aqui eu acho muito pertinente no momento que a gente está hoje em dia, em razão da pandemia, algumas recomendações sanitárias levam todos nós a precisar ter um saneamento básico, pensando em abastecimento de água potável e esgotamento sanitário adequados, para que a gente tenha toda a parte, enfim, relacionadas à saúde. Então a gente está falando aqui, sim, do Sistema Único de Saúde, mas mais do que isso, é a relação direta entre saneamento básico e saúde. E aqui a gente vai cutucar mesmo o calo da questão das competências. Uma das recomendações para se analisar a competência no saneamento básico é tentar dissecar e ser cada uma dessas competências que a Constituição dá. Então, voltando, considerando que a União Federal tem a competência administrativa de instituir, e legislativa aqui, né, de instituir diretrizes gerais para o desenvolvimento do saneamento básico, ela, e também, portanto, normas gerais, ela já fez isso em algumas normas, e não só na nova lei, que é a Lei 14.026 de 2020, que daqui a pouco completa um ano, dia 15 de julho. Mas também outras normas que tratam, de alguma forma, ou de saneamento, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, que é a 11.445 de 2007, que sofreu diversas alterações em razão do novo marco, mas também outras normas que são importantes para o tema da competência, elas falam sobre como a prestação do serviço de saneamento pode se dar de maneira regionalizada. E aqui mora grande parte dos nossos problemas. Porque a própria legislação federal reconhece que existem alguns problemas, não problemas, mas algumas peculiaridades na prestação de serviços de saneamento próprios para desafiar a nossa definição de competência. Pelo seguinte, imaginamos que 3 municípios, por exemplo, usam a água de uma mesma bacia hidrográfica. E por isso é importante que haja uma clareza em relação a como essas regras de captação de água para esses 3 municípios, de forma que nenhum município se beneficie mais do que o outro. E algumas regras, por exemplo, e se um dos municípios tiver uma população maior, portanto, uma necessidade maior? E são essas regras que esse conjunto de municípios precisa decidir. É o conjunto de municípios que decide ou é o estado onde esses municípios estão situados que decide? E é nisso que a gente fala não só a gente não está falando agora, nesse meu exemplo, de uma competência legislativa, mas de uma competência administrativa, que é sobre a prestação e a organização dos serviços de saneamento.
O que a Constituição fala? No artigo 23, inciso 9, ela diz o seguinte, que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, como eu disse antes. Então, existe uma competência comum, não de legislar, mas de administrar. Mas notem que, algumas vezes, para você administrar, sobretudo em relação a uma área que seja comum, de interesse comum, de mais de um município, é importante ter normas. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E eu queria, didático, responder para vocês. Afinal, quem é o ente responsável por prestar e organizar o serviço de saneamento básico? A resposta não sou eu que dou, tá? Pessoal, como no direito, o último que pode errar é o STF, eu trago aqui para vocês a ADIM, a ADI, trazendo mais para a atualidade do nome, 1842, em que o STF é chamado para decidir sobre essa questão. E aqui é a primeira referência ao Rio de Janeiro no tema, que é um caso que foi trazido, que foi levado para o STF em razão de leis, principalmente uma lei complementar do Rio, em que criava-se uma região metropolitana. Então, voltando, pensando ali tanto na lei Estatuto da Metrópole, como o Estatuto da Cidade, existia algumas formas de prestação desse serviço quando o interesse não for só de um município. Porque, voltando à Constituição, a competência de serviços de interesse local são dos municípios. Mas quando nós temos um serviço e o interesse comum de mais de um município, começa a existir a questão de como se fazer essa prestação do serviço de saneamento. Então, no meu exemplo, fica claro que, em razão da própria bacia hidrográfica, em que serve a água da bacia para mais de um município, municípios têm capacidades e questões próprias diferentes, é necessário que haja uma forma de regular essa relação. E quando o STF, essa decisão da ADI 1842, ela demorou muitos anos. O fato é que, ao final, a gente pode dizer que o STF reconheceu que houve uma necessidade de integração da organização, do planejamento e execução dos serviços de saneamento, que eram de interesse comum dos municípios limítrofes, aqueles que eram um ao lado, e que, nesse caso, não se achava que, simplesmente por ser de municípios limítrofes, de mais de um município, a competência seria necessariamente do Estado. Existe uma outra figura, que é a região metropolitana, que pode ser dotada de uma estrutura administrativa própria, que não se confunde necessariamente com a estrutura administrativa do Estado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, à época, em 1997, fez uma lei complementar para construir essa entidade administrativa, essa região metropolitana, e colocou para o Estado, a competência de desempenhar esses serviços. E o STF, após analisar a questão por muitos anos, e todos os relatores, todos os ministros manifestarem seu entendimento, até que o relator, ao final, entendeu que não existe a competência para o Estado, mas sim para a região metropolitana, que deve ser dotada de uma entidade administrativa. E as decisões devem ser tomadas não pelo Estado individualmente. O Estado, se ele participar, é porque ele também tem interesse, mas as decisões devem ser tomadas com a participação de todos os municípios envolvidos. Isso foi uma vitória, não só para o federalismo brasileiro, que é municipalista, mas também para o próprio setor, na medida em que houve uma segurança em relação
a quem é o titular do serviço de saneamento. E aí o STF reforça a ideia de que os titulares são os municípios e que há outras formas de você prestar os serviços, porque inclusive os municípios no Brasil são muitos, são quase 6 mil municípios, mais de 5.500 municípios, e nem todos têm a capacidade administrativa e organizacional para se incumbir dessa tarefa de organizar uma prestação de serviço, seja a prestação direta pelo próprio município, que é possível, seja por meio de uma empresa estatal, por exemplo, as empresas estatais dos estados, que são empresas que tradicionalmente prestam serviço, e também empresas privadas, que exigem, inclusive, dos municípios, antes exigia, vamos dizer assim, dos municípios, uma organização muito maior por parte da administração pública, para não só fazer todos os estudos técnicos e a modelagem jurídica e econômica para fazer uma licitação, como a gente teve, por exemplo, da SEDAI, que foi um trabalho de muitas mãos e que envolveu um tamanho de tempo muito grande também, como também para fazer a gestão desses contratos esses contratos de concessão que são de longo prazo. Então são contratos com mais de 5 anos que não tem um prazo limite de tempo, mas o necessário para amortizar os investimentos que vão ser feitos pelo privado. Então aí a gente está falando de contratos que giram em torno de 30, 35 anos. Então é muito importante saber que o município sozinho, ele não teria essa condição administrativa. E existe o próprio Estatuto da Metrópole e também o saneamento reforçam essas possibilidades de associações, vamos dizer assim, de forma mais ampla. Municípios formam consórcios públicos com outros municípios, é uma forma. Outra forma é o próprio Estado capitanear aí a formação de uma região metropolitana, mas sem que isso atraia necessariamente a competência para o Estado, de acordo com a decisão do STF. E também tem os blocos regionais que podem ser feitos, inclusive pela própria União. A União também tem unidades regionais pelo novo marco de saneamento. E só os blocos regionais também são possíveis de serem formados. E aí tem até uma discussão na doutrina se poderiam só os municípios fazerem essas organizações ou não. De toda forma, se os municípios quiserem acessar a fonte de recursos federais, precisa ter, de alguma forma, essa participação da União, direta ou indiretamente. E indiretamente vem o papel da ANA. Mas antes de falar sobre a ANA atual, vamos falar sobre o que ela era antes do novo marco de saneamento. Então, a ANA, antes do novo marco de saneamento, ela era a Agência Nacional de Águas. Ela não lidava com o serviço de saneamento, de nenhuma forma. Ela não tinha a competência para tratar de resíduos sólidos, de esgotamento sanitário, e nem dos serviços de água, de abastecimento de água. Ela tratava unicamente de água, mas na perspectiva de uso da água, municípios, seja pela indústria, na medida em que ela era a entidade responsável pela política nacional de recursos hídricos. Então, ela, por exemplo, concedia as outorgas para o uso da água, ela participava dos comitês das bacias hidrográficas, ela podia até mediar conflitos sobre o uso da água. Ela teve um papel muito importante, por exemplo, na época do racionamento, que a gente teve em razão da falta de água nas nossas bacias, nossos reservatórios. Ela tem papel importante, inclusive, nas barragens,
pensando nos desastres que ocorreram recentemente, mas nada relacionado ao setor de saneamento diretamente, mas apenas à água, a recursos hídricos. Com o novo marco, isso muda sensivelmente, porque a questão do saneamento ela é muito presente, ela traz uma realidade para o tomador de decisões, pensando aqui, inclusive, no parlamento, de que a solução dada antes do novo marco ela não foi suficiente. O fato é que existia a Política Nacional de Saneamento, em que determinava que a competência era dos municípios. Houve uma dúvida muito grande sobre se realmente é dos municípios ou se é dos estados. Se identificou que existe uma figura que pode ser a região metropolitana, em que os estados não necessariamente acabam sendo titulares, mas eles podem apoiar do ponto de vista administrativo esses municípios e participar junto com os municípios das decisões. Mas isso só não foi suficiente para mudar o cenário devastador que o Brasil tem em relação ao saneamento. Era importante que tivesse uma atuação mais forte. E o cenário é esse que está aparecendo para vocês na tela. Quase metade da população brasileira continua sem acesso à água, a esgotamento sanitário, então é um universo de 100 milhões de pessoas. A água tratada é um universo de 35 milhões de pessoas, a gente está falando de 16% da população brasileira, enquanto que esgotamento sanitário ainda é 47 milhões de brasileiros. E mesmo assim, quando a gente tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário, o fato é que 46% dos esgotos gerados, eles ainda não são tratados, eles são jogados em lixões sem qualquer tipo de tratamento. É uma realidade muito ruim, se a gente pensar no Brasil, em que é um país que tem outras riquezas. Esses dados são assustadores em saneamento. Se a gente pensar no grau de universalização de outros serviços públicos brasileiros, que até desafiam a definição de serviços públicos, como, por exemplo, telecomunicações, é muito triste a gente ver como o saneamento ficou atrás. E o motivo para que isso ocorresse era justamente a falta de capacidade dos municípios dos municípios de fato, exigir a prestação desse serviço. Ou eles diretamente, ou o privado, ou uma estatal prestar esse serviço. E nesse contexto é que o novo marco do saneamento vem para tentar mudar a realidade brasileira sobre o saneamento, sobre a universalização do saneamento. E acho que é importante a gente ter clareza, ainda na graduação, de que canetada uma simples lei, ela não consegue mudar a realidade. Mas que, havendo lei, você tem uma condição maior, ela não é suficiente, mas ela é necessária, muitas vezes, em alguns setores, para trazer esse conforto, essa segurança jurídica. Então, o novo marco do saneamento, nessa toada, ele traz algumas metas de universalização muito claras. Então, tem prazo de 2033 para que a universalização da água, a distribuição de água potável, seja 100%. E de esgotamento sanitário, quase 99% até 2033. Então, foi fixada uma data e estão sendo tomadas providências para que esse seja cumprido. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria licitação de grandes projetos de saneamento nos últimos meses. Não me refiro apenas à SEDAI, o leilão da SEDAI foi um leilão muitíssimo importante em razão do seu tamanho, que movimentou muitos atores públicos e privados e que promete mudar a de muitos municípios na região metropolitana do estado, mas também
é importante para outros estados e outras regiões desses estados que não têm tanto protagonismo, vamos dizer assim, econômico no Brasil. Então, por exemplo, Alagoas. Alagoas tem um programa de alguns projetos serem licitados que começou já ano passado, com muito bem sucedido. Ainda tem mais 5 projetos no que a gente chama de pipeline de projetos do BNDES para o setor. Então, é na lista aí, na fila de projetos a serem lançados. E assim, outros projetos em outros estados, como Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso, e assim por diante, o que é muito positivo. E vai levar à universalização a partir de contratos que vão ter metas, que vão ter sanções, caso essas metas não sejam alcançadas. E também tem a própria participação da Ana nisso. Vou guardar um pouquinho mais para frente. Além disso, tem a integralidade e acesso em conformidade com as suas necessidades, maximização da eficácia das ações e dos resultados. Então, o próprio marco de saneamento tem uma preocupação muito grande em ser efetivo, já que ele vem de um histórico de normas sobre o setor que foi muito desacreditado. Como quem diz, poxa, já teve uma lei mais para frente, bem mais para frente, em 2007, a Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445, e o fato é que de lá para cá se prometeu muito e se fez pouco. E aqui, inclusive com a demarcação desses prazos, que não é o único de universalização, mas existem outros, inclusive um que coincide com o primeiro ano do marco de saneamento, que fala sobre resíduos sólidos. O outro e o outro principal objetivo do novo marco de saneamento é garantir exatamente a prestação de forma adequada de todos os serviços que compõem a definição de saneamento básico. E esse outro caso de prazo de resíduos sólidos era justamente para viabilizar que os municípios estipulassem uma regra de cobrança sobre o serviço de resíduos sólidos. Porque sequer se sabe nos municípios, na grande maioria dos municípios, sobre os custos desse serviço. Se você não sabe quanto custa a prestação desse serviço, que na maioria das vezes é prestada diretamente pelo próprio município, você não consegue sequer saber quanto você vai cobrar por esses municípios, por esses serviços prestados munícipes. Então, são regras muito básicas que o novo marco traz. No caso de resíduos sólidos e a sua cobrança, o novo marco diz que os municípios que não definirem a forma de cobrança até dia 15 de julho de 2021 vão incorrer em descumprimento, em violação na lei de responsabilidade fiscal. Isso vai incorrer em renúncia de receita, porque efetivamente é isso que acontece. Eles estão no serviço e os usuários desses serviços não estão colaborando para cobrir os custos desses serviços. E aqui eu acho que tem um conceito importante para a graduação que é fundamental para a gente atacar, que é o seguinte: quando a gente fala em cobrar pelos serviços prestados, num primeiro momento pode parecer que a gente está criando mais custo para o cidadão que já paga seus impostos e todos os serviços públicos deveriam estar incluídos na contribuição que os cidadãos fazem no pagamento dos seus impostos. De uma certa forma, isso é possível, sim. Esse raciocínio, ele existe, mas, na minha opinião, ele acaba não considerando outros fatores. Na medida em que os recursos que vêm dos tributos, principalmente ali dos impostos, que são tributos eles entram pode ter o seu custo e prestação individualizada por usuário, ela é, de certa forma, injusta. E eu explico por quê. Quem vai pagar pela prestação daquele serviço
no montante que aquele usuário faz uso daquele serviço, são todos os cidadãos, e não aquele usuário especificamente. Então, vamos imaginar que um usuário residencial dos serviços de resíduos sólidos, ele produz um certo montante de resíduo sólido, que é diferente de uma escola que produz um montante muito maior, de um hospital que produz um montante muito maior, até mesmo de um condomínio que produz, juntando todos os seus condôminos, produz um montante muito maior. Se a gente não consegue fazer com que o usuário arque com os próprios custos que gera por parte do seu uso, sua geração de resíduos sólidos, quem está pagando o custo daquele serviço da escola ainda é aquele usuário individual. Não o usuário da escola, não é o usuário do hospital ou de grandes indústrias. Todos nós estamos pagando pelo serviço de alguém que usa mais. E aí a contribuição individual de cada um não corresponde proporcionalmente ao uso do serviço público. Então, quando a gente fala que é fundamental ter a cobrança, por exemplo, de tarifa, é para que apenas os usuários daqueles serviços precisem contribuir financeiramente para a sustentabilidade daquele serviço, e não a coletividade como um todo. Em resíduos sólidos, esse exemplo fica ruim, porque todo mundo, de alguma forma, produz resíduos sólidos. Se a gente pensar em rodovias, o exemplo fica melhor. Porque se eu não uso a rodovia, eu não preciso e não acho adequado arcar com o custo de manutenção daquele asfalto, de serviços de primeiros socorros para quem é envolvido num acidente de carro dentro daquela rodovia. Por outro lado, se eu uso a rodovia, eu gostaria de esperar que aquela rodovia me disponibilizasse um serviço de socorro imediato, em que eu pudesse sobreviver de um acidente na rodovia. E por isso, eu contribuo com a tarifa que eu estou pagando pelo serviço. E aquela tarifa ela é suficiente para remunerar o prestador daquele serviço. Então, esse conceito é importante na medida em que a gente vai pensar em estratégias para o privado explorar o serviço de esgotamento sanitário, o serviço de abastecimento de água, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, no contexto do novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento também ele acaba trazendo respostas mais claras do que a legislação anterior sobre a questão da titularidade. Então, no artigo 8º, ele fala o seguinte: exerce a titularidade dos serviços de saneamento os municípios, o Distrito Federal, no caso de... Então, a grande importância está na palavra interesse local. Será de competência, será de titularidade do Estado ou em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes das regiões metropolitanas? Também há outras formações urbanas que também são titulares, como aglomerações urbanas e microrregiões, quando instituída por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. Então, ele traz exatamente aquilo que o STF consolidou na ADIM que a gente viu anteriormente. E coloca, vamos dizer assim, uma pá de cal na discussão anterior. Tanto é que os mais céticos em relação à forma como o novo marco de saneamento definiu titularidade estavam na expectativa de como o STF iria decidir um novo caso. Se iria na mesma linha da ADIM anterior, a ADIM 1842, do Rio de Janeiro, ou não. E no caso do leilão da SEDAI, houve essa manifestação em razão de disputas entre a Assembleia Legislativa e o próprio Estado do Rio de Janeiro, e o caso parou no STF. Ele foi decidido de maneira monocrática,
uma decisão monocrática do presidente do STF, Luiz Fux, mas de qualquer forma ele não só remeteu a esse julgado anterior, como sendo aí um leading case sobre o caso no STF, sobre a titularidade, mas ele reconheceu que a competência não é do Estado, mas sim do Estado e dos municípios que compartilham esse interesse comum da prestação do serviço de saneamento. Então, eu entendo até que foi uma vitória importante para o novo marco de saneamento. E aqui o ponto a gente não consegue dar uma resposta concreta, efetiva, apenas com a definição da titularidade. É certo que antes a gente não tinha essa definição, o novo marco traz isso, e também a própria decisão do STF traz isso. Mas o fato é que a gente mais para conseguir alcançar os principais objetivos do novo marco de saneamento. E é aí que se coloca o papel da Agência Reguladora Nacional de Águas e Saneamento. O papel da ANA vem aqui principalmente como a instituidora das normas de referência. Normas de referência que vão ser utilizadas como uma diretriz, um parâmetro para os municípios e os estados e qualquer que sejam os seus titulares da prestação daquele serviço de saneamento, porque pode ser também consórcios públicos, pode ser as regiões metropolitanas, como a gente viu antes. O fato é que, pela primeira vez na história da regulação brasileira, a gente tem a figura das normas de referência. E o que são essas normas de referência? As normas de referência, elas são resoluções, são normas que a ANA vai editar a partir de um procedimento específico, que a gente vai falar sobre ele, e elas vão ter caráter geral, porque elas vão ser utilizadas por outras entidades administrativas, que podem, inclusive, ter as suas normas próprias. A norma da ANA ela não é aplicável diretamente aos prestadores dos serviços no âmbito daquele município, da região metropolitana, daquele estado. Elas vão ser utilizadas e são endereçadas diretamente para as outras agências reguladoras. As agências reguladoras chamadas infranacionais, que são muitas, inclusive, e que têm pouca capacidade de gerir esses contratos administrativos, de, inclusive, interpretar a legislação e as regras aplicadas no básico. Primeiro, a serviços públicos, em geral, e a saneamento básico, em especial. Um fato importante sobre as normas de referência é que elas não têm um poder de cogência grande. Elas não são normas cogentes. Elas são normas que podem ser adotadas ou não. Existe, na verdade, um grande incentivo para que elas sejam adotadas. E a gente vai falar sobre isso no próximo slide. Mas o fato é que a gente está diante de uma nova forma de regular. E aqui eu começo a trazer um pouquinho para vocês das minhas ideias sobre o papel e a própria regulação que a ANA está se propondo a fazer a partir do novo marco de saneamento. Não é uma regulação econômica direta, de comando e controle. Agência reguladora infranacional, faça tal coisa, senão eu vou aplicar uma sanção. Não, não é esse tipo de regulação. No lugar da regulação que a gente chama de comando e controle, é uma regulação por incentivo, no sentido de que não é compulsória, mas se você adotar a norma de referência, você terá alguns benefícios. E com isso, a ANA consegue atingir um objetivo fundamental no novo marco de saneamento, que é a padronização. Como cada titular do serviço pode definir as suas próprias regras, ocorre que, se a gente fizer um exercício de que tem quase 6 mil municípios, né, 5.500 e poucos municípios no Brasil, 5.600 mil,
E se cada município tivesse uma agência reguladora, a gente estaria num universo enorme de agências reguladoras, seria impossível. Hoje em dia não existe esse número. Na verdade, o número que se tem, se eu não me engano, são 70 e poucas agências reguladoras, que também já é muita agência reguladora e que provavelmente não tem capacidade de exercer a sua função. Se é que elas são, de fato, agências reguladoras, que é um outro problema, e a gente pode falar isso num outro encontro. Mas o fato aqui é que é fundamental para o sucesso do novo marco consiga expandir a prestação de serviços de saneamento, a padronização, que significa nada mais, nada menos do que clareza em relação às normas que vão ser aplicadas, seja na prestação, seja nas modelagens, seja no retorno, na finalização de uma concessão, o que vai ser retornável ou não para o município, como é que se estabelece o preço da tarifa, como se aplica a sanção para aquele prestador de serviço que não atende às normas de qualidade, os indicadores de qualidade mínimo, e assim por diante. Então, o grande desafio da ANA é, com as normas de referência, estabelecer uma padronização mínima na prestação dos serviços de saneamento básico. E por que eu disse antes que a gente está diante de uma regulação por incentivo? O artigo 4º do novo marco de saneamento, ele diz o seguinte, que a ANA vai fazer um acompanhamento de quais são as agências infranacionais que adotam as normas de referência que a própria ANA vai editar para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. E isso vai ser fundamental porque quem não adotar não poderá ter acesso a recursos federais. Aqui o que a lei fala é o seguinte, acesso aos recursos públicos federais ou a contratação de financiamentos com recursos da União ou recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal. Os grandes financiadores de projetos de saneamento no Brasil, tradicionalmente, são Caixa Econômica Federal e o BNDES. Tanto é que o BNDES, hoje em dia, até brinca, dizendo que não é mais Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas que o S final de BNDES é o S de saneamento. E o que o legislador fez aqui foi dizer o seguinte, que quem não cumprir, quem não seguir as normas de referência da ANA, acaba ficando de fora da possibilidade de ter acesso aos recursos federais. Esse acesso pode ser diretamente ao próprio município, por exemplo, ou região metropolitana, que recebe esse recurso e, de alguma forma, vai pagando na forma de PPP e prestação pecuniária da própria administração pública para o prestador de serviço público, ou a modelagem jurídica permite que o privado, seja uma empresa estatal, seja uma empresa privada, recorra ao BNDES, recorra à Caixa Econômica Federal, em busca de financiamento. Por quê? Porque aquele município, aquele titular do serviço, adere às normas de referência. Então, na medida em que o município não aderir, ele não vai atrair os prestadores públicos ou privados adequados, que vão poder, de alguma forma, se valer desses recursos financeiros que são fundamentais para um projeto que requer investimento muito grande. Então, não é à toa que o esgotamento sanitário não tem a capilaridade necessária. Como a gente viu, 46% da população brasileira tem acesso a esse serviço. Para você passar a prestar o serviço de saneamento básico, o montante de investimento necessário é muito grande. E numa estruturação de um projeto, existe no início do projeto um desembolso de recursos financeiros por parte do prestador do serviço. Então, é um período de obras. E quem financia essa obra não é o poder público, é o privado. E o privado, para fazer frente a esses recursos, recorre ao financiamento do BNDES e à Caixa Econômica Federal. Sem isso, o custo desse capital fica muito alto e inviabiliza, muitas vezes, a própria
prestação por privados ou estatais, por terceiros que não seja a própria administração pública. Então, daí que esse incentivo é uma boa cenoura na frente de todos os municípios e regiões metropolitanas, unidades regionalizadas e assim por diante. E o que eu quero destacar aqui com vocês em relação a essa atividade que a Ana faz? Primeiro de tudo, aqui à esquerda, no slide à esquerda, a gente tem as atividades que, em geral, as agências reguladoras no Brasil exercem, que, em geral, a regulação é sinônimo de normatização, que é a competência de criar normas para aquele setor, inclusive gerando obrigações para os agentes econômicos e usuários daquele setor. A capacidade também, a competência de resolução de conflitos entre esses atores econômicos que existem no setor regulado, e também, e aí é uma competência muito mais tradicional da administração pública, que é de fiscalização, seria o poder de polícia. Ele fiscaliza o cumprimento de algumas regras e, não sendo cumpridas essas regras, são aplicadas sanções para coagir o cumprimento das regras estabelecidas. Essas três competências são aquelas competências que a gente normalmente caracteriza agências reguladoras no Brasil. A função da ANA no saneamento básico não compreende todas essas competências que tradicionalmente a gente define em uma agência, em termos de competências. Essas competências elas são acumuladas pela ANA na parte de recursos hídricos, mas não na parte de saneamento. Na parte de saneamento, ela tem a competência de elaborar apenas normas de referência, ou seja, normas que não são obrigatórias, que não impõem sanções e assim por diante nos municípios, nos titulares dos serviços e muito menos nos prestadores do serviço. Então, isso já é uma característica muito diferente da competência de criar normas. E também a ela foi atribuída a competência de resolução de conflitos entre atores, inclusive sobre a titularidade do serviço e assim por diante. E aqui eu queria destacar com vocês e entrar em outro tema, que é justamente essa competência de normatização limitada às normas de referências. Se as normas de referências elas são normas tão importantes e estratégicas para que o novo marco de saneamento seja bem sucedido na universalização e no acesso a esses serviços de saneamento, o que essas normas precisam ter, e principalmente o processo de elaboração dessas normas precisa ter. E aí, o novo marco de saneamento, ele institui, para a elaboração de normas de referência, a necessidade de se fazer antes uma análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório é que confere maior qualidade à atividade regulatória da agência, à atividade normativa da agência. E isso ganha importância, a previsão do novo marco de saneamento para a criação de normas de referência a partir de AIR, pelo seguinte, porque o novo marco não precisaria necessariamente trazer essa exigência. Eu digo isso pelo seguinte, por quê? A lei das agências, que é de 2019, a lei 13.848, já impôs às agências reguladoras federais a obrigação de se fazer análise de impacto regulatório para qualquer resolução que fosse afetar agentes econômicos. Além disso, o decreto federal que regulamentou essa lei, também a Lei de Liberdade Econômica, é o decreto 10.411 de 2020, portanto, no mesmo ano do novo marco de saneamento, ele também disse que seria obrigatório e dispõe
que se entende por análise de impacto regulatório para as agências reguladoras federais. Mas a opção do legislador, ao criar essa obrigação diretamente e especificamente, diretamente à ANA, e especificamente para as normas de referência, chama bastante atenção, porque, na verdade, como a gente não está falando de normas que vão atingir necessariamente agentes econômicos, não vão atingir prestadores de serviço, de saneamento, é fundamental que a gente tenha a informação de que, para a elaboração dessa, se passa por uma análise de impacto econômico. Imaginando um contexto em que a ANA não queira fazer análise de impacto econômico. E, na verdade, ela não tem essa saída com base na interpretação da lei das agências. Então, o legislador impôs essa obrigação. E mais do que isso, a análise de impacto econômico, ela tem algumas peculiaridades em relação à própria função da gente está falando de norma de referência. Mas antes de eu começar a falar das peculiaridades da análise de impacto para normas de referência, eu separei aqui alguns slides para explicar para vocês o que é, afinal de contas, análise de impacto regulatório. Porque às vezes eu me pego falando a respeito e não me dou conta de que vocês podem não saber. Então, eu gosto muito de explicar a análise de impacto regulatório a partir de um exemplo concreto, porque, inclusive, foi uma questão para mim no mestrado, é meu tema de mestrado. Eu analiso análise de impacto há muitos anos, muito tempo antes, desde 2007, muito tempo antes da gente começar a ver isso aqui no Brasil. E o que para a gente aqui importa é o seguinte: vamos pensar que toda regra que se cria, toda norma que se cria, toda obrigação que o Estado, de alguma forma, e aqui a gente está falando das agências reguladoras, cria, gera um custo. E a gente precisa entender se vale a pena, para atingir determinado objetivo, arcar com esse custo. Esse custo pode ser para o privado e pode ser também para o público. E eu vou dar o exemplo para a gente percorrer cada uma das etapas da IR a partir de uma experiência antiga dos Estados Unidos, envolve crianças em aeronaves. E que exemplo é esse? Há muitos anos, acho que faz mais de 3 décadas, os Estados Unidos se deu conta de que um número baixo, mas existia um número de bebês com menos de 2 anos, crianças com menos de 2 anos, que uma vez transportadas em aviões por meio desses portáteis, eles poderiam ficar um pouco suscetíveis a pequenos acidentes aéreos e que poderiam levar, inclusive, à fatalidade. E começaram a estudar a possibilidade de tornar os assentos mais seguros para crianças nessa idade. E para fazer isso, eles começaram a pensar em algumas alternativas. Então, eu vou começar a falar para vocês de cada uma das etapas da análise de impacto. São, na verdade, 4 e que se dividem em vários passos específicos. O primeiro deles é... Opa, acho que eu estou aqui faltando um slide na minha apresentação. Deixa eu só ver eu acho que eu acabei deixando de colocar um slide, gente, me perdoem. Mas a primeira etapa da análise de impacto é identificar o problema. O problema, nesse caso específico das crianças, seria sobre responder à pergunta: o que se quer com essa iniciativa da agência norte-americana para evitar as mortes dos bebês? Se quer simplesmente diminuir o número de mortes ou dar mais segurança aos bebês nos aviões? Essa pergunta é muito importante, porque se a gente quer diminuir o número de mortes, o caminho dos próximos passos é um. E se a gente quer simplesmente
dar mais segurança aos bebês nas aeronaves, o caminho é outro. Então vamos pensar que a gente optou, e a gente tem essas duas possibilidades de problema. O segundo passo é fazer uma previsão do tempo caso nada aconteça. Ou seja, a agência decide não tomar nenhuma providência em relação a esse fato. E a previsão é, as mortes não vão aumentar, elas vão permanecer as mesmas, o mesmo número de mortes e ok. O terceiro passo é quais são os objetivos dessa norma. Os objetivos, e aí a gente vai pormenorizando o próprio problema, trazendo mais detalhada o que se quer fazer, se quer trazer segurança, permitir que os passageiros consigam realizar mais voos, garantir segurança para as famílias e assim por diante. A próxima fase é justamente começar a consultar os envolvidos, que a gente chama, em teoria de regulação, dos stakeholders, para que eles possam se manifestar a respeito das etapas anteriores, principalmente a própria definição do problema. Está certa a definição do problema ou não? A gente está esquecendo alguma coisa? Está enviesando a definição do problema? Lembrando que a gente tem aqui no exemplo duas possibilidades. Uma é trazer mais segurança e a outra é diminuir o número de mortes dos bebês. Depois da seleção das diferentes opções, depois da consulta, já mais possibilidade de levantar as diferentes opções e alternativas regulatórias a serem consideradas. Isso é fundamental, porque no caso concreto, poderia ser destinar um assento específico para essas crianças, poderia ser adaptar os assentos que existem para que as crianças pudessem ficar mais seguras, por diante. Vai se escolher um método econômico para se fazer essa análise, as comparações, e para que as comparações sejam aprofundadas o suficiente, sejam sólidas, é fundamental que haja levantamento de dados. Então, existe um mapeamento dos dados necessários para que seja feita essa mensuração de benefícios e de custos para cada uma das alternativas regulatórias possíveis. Depois a gente tem a análise e comparação das opções de acordo com o método econômico, porque a gente tem análise de custo-benefício, análise de risco, análise de custo-efetividade e assim por diante. Chega-se a uma decisão, pensando no caso concreto dos bebês, a gente, na história, porque esse é um caso histórico, na história, a Agência Reguladora de Segurança dos Estados Unidos identificou que se você destinasse um assento específico para os bebês, isso iria levar a um aumento importante do valor da passagem aérea. As famílias que têm bebês nessa idade, em geral, iriam deixar de voar de avião, iriam optar pelo uso do carro para fazer suas viagens. E os números de acidentes com crianças, bebês, é maior nas rodovias do que no próprio transporte aéreo de passageiros. Então, se verificou ao final que o custo de uma mudança regulatória seria muito maior, porque resultaria em muito mais mortes. Isso se o problema fosse definido com base na redução de mortes de crianças com menos de 2 anos. Se a gente definisse o problema como maior segurança, certamente a resposta mais adequada seria a destinação de um assento que garantisse 100% de segurança para aquela criança e para seus responsáveis. Depois disso, há a submissão da decisão e do relatório de análise para consulta pública. E aí a gente tem um grande espaço para consulta a um número ainda maior de
de interessados nessa decisão regulatória. Ao final, existe, uma vez recebida as contribuições, existe uma etapa específica para ajustes e assimilação dessas contribuições. A última etapa de todas é a implementação da resolução, da decisão regulatória que foi refletida em uma resolução da agência e monitoramento dessa aplicação. Um último passo, que é super importante, é o constante, e faz parte do monitoramento de certa forma, é um constante levantamento de informação sobre a implementação e aplicação da decisão. Isso é fundamental para alimentar as próximas AIRs sobre o tema e fazer um próprio banco de dados sobre da própria agência reguladora. Notem que esse procedimento de AIR é um procedimento super complexo. Dificilmente agências reguladoras infranacionais têm capacidade para realizar esse procedimento. Eu diria que ainda não conheci uma AIR, e eu pesquiso bastante isso, realizada por uma agência infranacional que tenha a mesma qualidade de uma análise de impacto boa realizada por uma agência federal. E eu gosto dessa última foto porque ela permite que, para cada caso concreto, se faça uma combinação de etapas possível. Porque o que eu expus para vocês é um mapa, uma receita de bolo, vamos dizer assim, um passo a passo ideal. E a gente sabe que nem isso é possível. E eu diria que isso não seria possível no contexto específico, não fosse o fato da ANA já ter realizado sua primeira análise de impacto. Só que antes da gente falar da primeira análise de impacto realizada pela ANA para a primeira norma de referência, e aí uma correção, não é a primeira análise de impacto que a ANA faz, mas é a primeira análise de impacto sobre norma de referência. Eu vou falar um pouquinho por que a gente advoga, vamos dizer assim, por que a gente milita pela adoção da análise de impacto. Porque ela é capaz de diminuir a tensão entre agentes reguladores de um lado e o poder executivo, porque aqui em ciência política há uma grande discussão sobre essa relação entre o agente regulador e o principal, lembrando que quem delegou a competência das agências reguladoras é o poder executivo central, é o chefe do poder executivo. Além disso, a gente tem também uma relação entre o chefe do poder executivo, o judiciário e o legislativo com a sociedade civil, que são os usuários, os prestadores de serviço. É importante que haja vamos dizer assim, uma delimitação específica para como se fazer esse controle. Do contrário, o legislativo e o atrapalham bastante a própria atividade das agências, e a análise de impacto pode servir como um mecanismo que garante transparência no seu processo decisório e também, de certa forma, uma responsabilização por parte, possibilidade de responsabilização dos agentes envolvidos. E, pensando na sociedade civil com as agências reguladoras, tem um tema também muito rico do ponto de vista de ciência política, que é o próprio déficit democrático reguladoras representam, já que elas criam normas que atingem diretamente a sociedade e não são cargos eleitos pelo povo, são núcleos administrativos muito específicos e peculiares que, apesar de não ter esse aspecto de representação popular, tem, por outro lado, uma autonomia administrativa fundamental, que é a própria indicação dos diretores de maneira independente, não coincidente com os mandatos do presidente, no caso federal, dos governadores no nível estadual e prefeitos no nível municipal. E aqui, a grande palavra, falar palavra, mas conceito da análise de impacto para os nossos fins aqui é a transparência. É a transparência no processo decisório da agência reguladora, que ela permite, ao
trazer essa receita de bolo, esse passo a passo, ela permite que todos os interessados possam acompanhar o processo decisório da agência. Com isso, ele pode participar, ele pode antecipar questões que poderiam gerar conflitos entre ele e a agência reguladora ou entre outros agentes participantes dessa relação regulatória. Aqui eu trago uma definição minha sobre análise de impacto, que, do ponto de vista jurídico, não deixa de ser um processo administrativo. Então, é um processo, por ser uma entidade pública, é um processo administrativo que ajuda a tomada de decisão na medida em que ele se baseia em evidências. Então, é fundamental que tenha um levantamento de dados, que tenha a busca por exemplos, por benchmarks, que os tomadores de decisão consigam se basear com alguma concretude em experiências, saindo do plano mais etéreo, e aí pensando um pouco na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do artigo 20, com alteração de 2018, deixando de lado termos, conceitos jurídicos abstratos. Então, não tem lugar, por exemplo, as decisões baseadas em interesse público, sem que você delimite que interesse público é esse no caso concreto. Então, a análise de impacto ela é uma ferramenta que permite uma melhor qualidade regulatória nesse sentido. Aí a gente volta, depois de ter feito esse parênteses, e eu não quero um pouquinho mais aqui, para a gente poder abrir para as perguntas antes do final, eu queria trazer para vocês algumas peculiaridades sobre análise de impacto em relação a normas de referência. Por que é importante e o legislador não deixou escapar de qualquer forma que no processo de elaboração das normas de referência seria fundamental a realização de análise de impacto? Primeiro porque a análise de impacto tem um processo decisório que vai repercutir e ouvir, vamos dizer assim, todos os envolvidos. Isso fica claro no caso que eu vou dar de exemplo da análise de impacto feita pela ANA. Como as normas de referência não são de aplicação para os prestadores de serviço público, mas para as administrações públicas infranacionais, é fundamental que, para que elas tenham a repercussão que ela quer ter, ela seja o mais aderente possível àquela realidade que ela quer transformar. Então, a participação de todos é essencial para o sucesso e a adoção das normas de referência. Além disso, essa participação intensa evita uma judicialização pelos agentes setoriais. Notem que eu trago aqui a judicialização porque a AIR é vista por alguns críticos como potencialmente um fator de incremento da judicialização. E o meu ponto de vista é justamente o contrário. Em razão do seu procedimento, dos seus ritos, em que você envolve e implica alguns agentes importantes nesse processo de tomada de decisão, na medida em que você consulta-os para validar as etapas anteriores, você evita essa judicialização no futuro. Ou, se ela existir, o administrador público tem bons argumentos para combatê-la. Argumentos, é até curioso porque hoje de manhã mais cedo eu estava numa reunião com um representante da ANA para falar sobre a agenda da ANA, da Agência Nacional de Saneamento Básico, de Água e Saneamento Básico. E o que ele comentou foi o seguinte, que quando não existe participação dos agentes destinatários da norma no processo de consulta, seja consulta pública, seja na tomada de subsídios, que é essa consulta prévia durante a análise de impacto, ele chama isso de arrogância regulatória. Eu achei curiosa essa expressão porque isso mostra o quanto que
possível depois, mais tarde, dizer que não, que aquela decisão seria problemática. Na verdade, nem se coloca que a obrigatoriedade de adoção das normas de referência. Então, a judicialização ela é muito improvável, na minha opinião. Além disso, as normas de referência, em razão do propósito que ela se propõe de padronizar a prestação e algumas regras sobre prestação de serviços, elas precisam buscar boas justificativas. E, para isso, o procedimento de comparação entre as alternativas regulatórias possíveis, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, é fundamental. É fundamental que cada norma de referência tenha boas justificativas técnicas suportando, dando apoio para as normas. E aqui eu trago para vocês algo super recente que não tem a fotografia final, que é o caso de resíduos sólidos urbanos da própria ANA. A ANA elaborou um processo que levou meses, mais de 6 meses, uma análise de impacto, justamente para cumprir aquele prazo que eu mencionei antes, de que os prefeitos de municípios vão ter até de julho de 2021 para determinar como vão ser estabelecidos os valores dos resíduos sólidos, pela cobrança dos resíduos sólidos. Em termos bem gerais, a norma traz as possibilidades que estão previstas na Lei 8987, Lei Geral de Serviços Públicos, para a cobrança pelos serviços públicos. Então, eu falei que a lei traz isso, o que está previsto na lei, mas não é tão simples assim. O que a ANA fez foi consultar um mundo de gente, o número é mais do que 1.000 pessoas consultadas, e eles conseguiram fazer essa consulta e, ao mesmo tempo, apresentar os resultados de forma muito simples. E isso é uma grande vantagem para a ANA, porque não é raro que, quando o tema é difícil, é complicado, é um tema que a ANA não dominava antes, porque ela só falava de água mesmo, não de resíduos sólidos, não é raro que a gente encontre uma linguagem que não é acessível para todos. Além disso, como eu disse antes, eles tiveram acesso a diversos profissionais. Eu até falei que era mais de 1.000, mas eu acabei errando aqui. Mais de 1.000 é um outro dado que eu tenho aqui na minha cabeça. Então, eles fizeram 2 rodadas de tomadas de subsídios que antecederam a elaboração da minuta da norma, que foi depois para a consulta pública. Então, essa tomada de subsídios era justamente essa consulta prévia de confirmação das etapas anteriores. E claramente, lendo o de impacto disponível no site da ANA, fica evidente que os dados levantados nessas tomadas de subsídios foram essenciais para a decisão tomada pela ANA. Isso nem sempre é verificado, então esse é um ponto positivo extremamente importante de se fazer, porque não é trivial. E muitas vezes a qualidade das análises de impacto se verifica desculpa de que os dados não eram disponíveis. Aqui a ANA tinha dados do Sistema Nacional de Saneamento, de informações sobre saneamento, mas, por outro lado, ela buscou os dados que não estavam disponíveis diretamente com quem poderia fornecê-los. Então, ela acabou conseguindo compilar esses dados de forma muito segura e colocou isso de forma transparente no relatório. E isso eu ia falar, esse segundo ponto puxa o terceiro, que é justamente a apresentação e contextualização do problema, do contexto inteiro, antes de chegar no problema, aliás. A ANA acaba apresentando o que significa o próprio serviço de resíduos sólidos e o contexto para que se
chegue à necessidade de se fazer uma norma. Então, tem uma apresentação que qualquer leigo conseguiria entender, usando vários dados, não só do próprio Sistema Nacional de Informação do Saneamento, mas também IBGE, IPEA, dados da consultoria que eles próprios contrataram, enfim, é um texto, um material muito rico sobre o tema. E no final, o que também não é comum encontrar nas análises de impacto, é justamente uma proposta sobre a implementação da norma. Então, não é simplesmente publicar e nunca mais pegar na norma. Não, eles têm um mapa do que eles pretendem fazer para, de fato, implementar aquela norma e ver a norma sendo adotada ou não sendo adotada por uma decisão daquele ente infranacional. E não porque ela simplesmente não teve, se tornou complexa ou por algum outro motivo que possa ver a ANA a sua implementação, a sua não implementação. E aí, pontos negativos são poucos. Eu entendi que o problema poderia ter sido melhor delimitado em relação às alternativas e, como é bem comum aqui no Brasil, a gente teve uma análise só qualitativa, apesar de ter sido uma análise qualitativa de muito boa qualidade, a gente não tem acesso à quantificação desses custos, o que seria muito interessante diante, inclusive, dos desafios que a ANA vai enfrentar com a questão da capacidade institucional dessas agências infranacionais. E apesar deles terem apontado estratégia de implementação, eles não fizeram não sugeriram nenhum critério de fiscalização. Tanto acredito que seja em razão da própria competência da ANA, mas é importante para que a fiscalização aqui seja muito mais na forma de alimentar aquela relação de entidades infranacionais que aderem às normas de referência. Então, é mais nesse sentido aqui a minha crítica. Mas o fato é que a ANA mostra que ela tem um desafio grande, mas que, em termos de análise de impacto, ela conseguiu elevar o nível das análises de impacto que ela fazia antes. Então, ela tinha análise de impacto, inclusive, sobre as regras das barragens, de segurança das barragens, e ela não tinha a mesma qualidade naquela época da análise de impacto que ela fez hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela mostra que ela, no seu processo decisório, ela está disposta a implementar internamente, no âmbito da agência, procedimentos de qualidade regulatória. Então, ela usa, onde precisa usar, de forma muito transparente e certeira, os dados setoriais, porque saneamento básico tem muitos dados, coletados do ponto de vista histórico há muitos anos. Ela tem uma abertura grande para ouvir os stakeholders, o que é muito positivo. E ela entende que a análise de impacto e a execução, o cumprimento da sua competência de editar normas de referência vai exigir dela um investimento em tempo e um investimento de recursos, ou seja, ela precisa fazer isso de uma forma que vai demorar, que vai significar um custo, porque vai precisar ouvir pessoas, vai precisar se debruçar sobre possíveis alternativas, mensurar essas possíveis alternativas, buscar dados setoriais. Então, isso não é algo que se faz tão como se pode imaginar. Então, uma provocação aqui para pensar como que o caso da análise de impacto de resíduos sólidos pode levar a gente para a atividade da ANA fora de resíduos sólidos, mas nesses outros desafios, que tem diversos temas que vão ser normas de referência, é que as se beneficiam muito na análise de impacto, essa é a minha opinião, e de outras ferramentas regulatórias, como, por exemplo, a agenda regulatória. Então, quem tiver interesse em ver quais são as normas que a ANA tem vontade de... Aliás, está planejando elaborar, já é possível ter essa previsão para os próximos
anos, uns 2 anos daqui para frente. E eu diria que o novo marco de apostou suas fichas nessa função da Ana em elaborar normas de referência. E dentro das normas de referência, não pode passar pelas normas de referência sem falar de análise de impacto regulatório. E eu acabo aqui com uma provocação para vocês, com uma pergunta que, será que a Ana vai conseguir cumprir seu papel? Eu não tenho essa resposta e vou acompanhar a trajetória da Ana nos próximos anos. Eu queria abrir para vocês perguntas, comentários. Olá, olá. Oi, Patrícia, obrigada pela apresentação. Eu não sei se os alunos estão encorajados aí a fazer perguntas a partir da apresentação. Hoje eles não estão tão participativos, né? Eu avisei que às vezes eles não ficam muito participativos. Ah, a Gabriela está falando, não tenho perguntas, mas essa é só aula super didática. Gostei muito. Que bom, fico contente. E se vocês depois quiserem perguntas, eu fico à disposição para responder, enfim, encaminhar material, como vocês preferirem. Tá ótimo. Então, queria agradecer. Ah, acabei chegando atrasada. Os slides serão liberados? Sim, eu sei que eu estou devendo alguns slides, mas eu vou colocar, eu vou me organizar para poder colocar esses slides que os professores estão liberando para as aulas. E eu queria agradecer mais uma vez a professora Patrícia por ter nos presenteado com essa brilhante apresentação. E esperamos contar com você para próximos cursos. Todo semestre eu espero estar fazendo o laboratório com temas inquietantes como os de hoje. Eu que agradeço, Carolina. Super obrigada. Vários elogios aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos que ficaram. E bom final de semana, então. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.